Eduardo. Eu sou o Matheus. Toda quinta queremos trazer um convidado muito especial. Então, às 7 da noite temos um encontro marcado aqui. Nosso convidado de hoje é advogado, suplente de vereador e empresário de jogador de futebol. Seja muito bem-vindo, Ariano. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês na escola. A escola que eu estudei, que eu me formei. Tenho muito carinho pelo Arco Tavares. Obrigado pelo convite. A gente que se sente honrado por você ter tirado um tempinho da agenda para poder visitar a gente e passar o conhecimento aí que a galera tanto espera. Para começar, não, antes de começar, na verdade, ó, eu trouxe uma lembrancinha para vocês aqui, ó. Aí, galera, advogado pequenininho. Hoje é dia do advogado. Trouxe um livro aqui de um professor que eu adoro, professor que também é advogado, professor da USP, professor Clóvis de Barros Filho. E esse livro ele fala do poder da gentileza. Esse momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas perderam um pouco da gentileza, um pouco de respeito um com o outro, né? Um pouco de carinho, um pouco de amor. E a gente viu isso muito claro na pandemia. Então, esse livro aqui, presente para vocês. Depois vocês vão dividir, cada um vai ler um pouquinho aí. Vocês comentem aí entre vocês aí o que a gente pode fazer para manter, né, esse espírito nosso de ser gentil com o próximo, de fazer um mundo diferente. A gente já começar já então agradecendo, né, pelo presente e dividir, tá? Vamos dividir. Aí, galera. Muito obrigado, tá? Obrigado. Esse presente, assim como o da semana passada, a gente coloca na mesinha e a gente está tentando encher essa mesinha aí com o presente que representa o nosso convidado. Então, você falou, tá aqui, né? É um advogado bonitinho aqui, ele só não é careca assim, igual eu. É um convite desse aqui, ó. Viu? Então tá, vamos começar as perguntas? Podemos, Matheus? Você tem algum lema de vida? Eu acho que o meu lema é ser honesto, íntegro e ser o espelho para os meus filhos. Bacana. Esse negócio que ele falou aí de ser o espelho dos filhos e tal, dos amigos e pá, te fala que o ser humano é um animal muito sociável, né? Então, todos os amigos que você tem, eles refletem muito na sua personalidade. Se você tem amigos que são muito alegres, você vai ser mais alegre ou coisas do tipo. Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica. Uma pessoa é tão verdade que a gente tem que pensar sempre nas pessoas que vão te ajudar a vencer, seja com uma palavra, seja com apoio. A influência, seja as pessoas pensam que influência é só uma coisa ruim, né? É má influência, né? Mas a boa influência também conta muito. Eu acho que qualquer profissão, né? Inclusive a sua, o professor também, né? Que é o primeiro contato que a criança tem, né? De se ver e de sonhar, é o primeiro passo dos sonhos. Então, realmente, eu acho que é um espelho. O professor é a primeira lição que você tem de vida, né? É o professor que vai te orientar, que vai te dar um direcionamento. Assim, quando eu assumi o mandato de vereador no ano passado, eu falei o seguinte: a gente precisa valorizar a profissão de professor, porque é ele que descobre o talento. Então você está na sala de aula, o professor está ali, ele vai saber quem que desenha melhor, quem que tem uma técnica para ser professor, o outro que joga bola melhor, o professor de educação física está ali, ele consegue enxergar, aquele que tem mais poder de oratória, de repente ele pode ser um advogado, um orador. Então assim, é o professor que identifica quem consegue fazer poesia, quem vai ser um poeta, quem vai ser um músico. Então assim, o professor é aquele primeiro que ele consegue identificar no aluno um futuro melhor. Então a gente precisa valorizar muito os professores. Eu acho que é isso que está em falta hoje também, sabia? A gente valoriza todas as profissões, mas aquela que faz você chegar, a gente deixa um pouco para trás. Isso aí é tão verdade que tem até alguns alunos aqui que tem alguns talentos, digamos assim, né? Sim. De desenho, a menina lá do oitavo ano que toca violino, tem lá. Um aluno que fala bem está aqui hoje. Então essa influência é muito importante. E a lei, ela protege mais o adolescente ou ela atrapalha um pouco o desenvolvimento desse adolescente? Não, a lei ela veio para proteger, ela consegue proteger ainda, né? Como eu falei, a gente precisa ajustar a lei à nossa atualidade, né? É um debate muito complexo para a gente poder fazer aqui no podcast, é muito difícil, né? Mas, por exemplo, nós temos o caso do Champinha, que matou a menina lá, estuprou, matou o namorado dela e ele está preso até hoje.
Mas a prisão dele, dentro de uma ótica, do direito penal, né, que o crime de homicídio, ele respondeu, a pena dele era 3 anos. Como ele tem um problema psiquiátrico, então ele não consegue viver em sociedade, ele está nessa prisão que a cada 6 meses ele tem que passar por uma avaliação, por isso que ele não sai. Então você vê, então assim, a gente tem que tentar entender o estatuto não como uma forma de proteger aqueles que fazem algo que foge à normalidade, né? O adolescente tem que também sentir o peso da lei. Sim. Então eu acho que nisso a gente precisava dar um ajuste aí, trabalhar em cima disso. Qual a lei que falta no nosso país para diminuir a violência que recentemente o mundo está violento, né? A gente aumentou a lei da pessoa que dirige o carro embriagado, melhorou alguma coisa? Não, os acidentes continuam acontecendo. O que a gente precisa é de uma educação diferente, é conscientizar. Não adianta eu ter lei da palmada, lei do idoso, lei da criança, lei da violência doméstica, então agora a lei dos animais, são tantas leis para proteger, porque eu falhei em algum lugar. Eu falei na educação. Quando a gente trabalha a educação, desde a creche, aí você tem o Fundi 1, Fundi 2, aí você vai para o ginásio, você já é educado de uma forma diferente. O problema é que a gente perdeu isso. A gente perdeu a valorização da educação. Então eu tenho que criar lei para te punir. Se você não respeitar o seu avô, tem uma lei. Se você não respeitar a sua esposa, tem uma lei. Você entende como a gente está criando tantas leis, mas está faltando educação? Quando você tem muita lei para punir, é porque eu falei em algum lugar. E eu acho que a falha é justamente essa, na gente preparar a criança para um mundo melhor desde a infância. E a gente está falhando nisso, quando a gente não valoriza o professor, quando a gente não investe na educação, quando a gente despreza livro, a gente vai para esse mundo virtual. E agora saiu uma pesquisa recente mesmo da ONU, que eles já estão pensando em retirar os celulares da sala de aula, porque você acaba perdendo foco. E quando você não tem foco, você não chega. Então, hoje a gente está vivendo com tudo é celular, tudo é aplicativo, tudo é importante, isso mas o livro faz uma diferença na sua vida. Você tem que pegar no papel, você tem que ler, o livro vai te levar para um lugar diferente. E eu acho que é isso, a falha nossa é deixar a educação de lado e pensar só em punição, em lei, entendeu? A lei é dura, a lei te pune, às vezes uma coisa que você não merecia responder naquele momento, entendeu? Mas é a lei. De uma certa forma, as outras leis que anula, não é que anula, uma lei complementa a outra. Então, por exemplo, o Código Penal está lá, matar alguém, se você matar asfixiada, se você matar com veneno, se você matar com tiro, a pena começa com 12 anos, de 12 a 30, que qualifica o crime, né? Então, aí eu fui lá e ainda acrescentei, se você matar uma mulher, a pena é maior, é o feminicídio. Precisava ter isso? Não. Eu não preciso matar porque eu amo. Quando eu amo, eu protejo. Mas o homem mata a mulher porque ele ama tanto que ninguém pode pôr a mão e ele acaba matando ela para ninguém ser dono. Você entende onde que nós estamos chegando? Eu não consigo respeitar a mulher. Ela é minha propriedade. Se alguém encostar na minha propriedade, eu mato a pessoa e mato ela. Então, assim, esse sentimento de ser dono, de dominar, ele é errado. Ele é errado, você entendeu? Então eu acho que assim, nós falhamos quando a gente não educa. Se a gente investir mais em educação, menos eu preciso punir depois. Hoje a gente só está punindo. Então criou muita regra. Quando eu educo, as pessoas já sabem o que pode fazer ou não, as consequências das atitudes dela, como que ela tem que agir. É aquilo que eu falei. Cadê o espelho que a gente tem? Dentro de casa, o filho tem um espelho do pai que bate na mãe. Aí quando ele casar, ele já teve aquele espelho e foi criado. Dentro de casa, o pai usa droga, é drogado, pega as coisas na rua. O filho acostumou com aquilo. Tomara que não, mas a gente vê, ele tem uma predisposição a fazer a mesma coisa, a achar que aquilo é normal. O pai que não trabalha, que chega com o carro importado em casa, aquela coisa aí, e aí, sabe, o pai que vai preso. Então, a gente tem uma consequência dentro do âmbito familiar que leva você a praticar alguma coisa. Então, a gente não tem um espelho bom, entendeu? A gente não consegue fazer isso crescer. Aí eu vou te dar um exemplo aqui, a menina tá com violino, não é isso que você falou aqui? Tem um menino que joga futebol.
Então a gente tem que torcer para que eles virem espelho para os outros que estão atrás dele, chegar, pô, ela chegou de violino aqui, hoje toca no Teatro Municipal, está numa grande orquestra, o menino que joga bola, hoje ele está no time de futebol profissional, pô, então esse aí vai ser meu espelho. Pouco a gente tem isso porque a gente não investe na educação. Quando eu não invisto na educação, lá na frente eu tenho que punir, aí eu vou criar uma lei, ó, se você fizer isso aqui tem uma pena. É muito complexo. É famoso ditado, né, que a educação vem de berço, que tem que aprender a respeitar todos, mesmo sendo alguém desconhecido, né, porque tem que respeitar todo mundo, né. É um negócio bem... É um princípio País básico, né? que tem muita lei, país que tem muita lei, para te punir, é o país que deixou de investir na educação. Quem investe muito em educação não precisa de muita lei para punir. E só, já que você falou sobre espelho, né, e você também mexe muito com essa coisa do futebol, né, eu acredito que seja porque você gosta bastante, né, era um sonho de criança ser jogador de futebol ou não? Ou é só mesmo pelos sonhos dos outros e aí você falou, eu vou ali, vou dar uma força, quero ver a pessoa realizando aquele sonho? Quero ajudar a pessoa. Isso. Então, na verdade, assim, desde criança eu joguei bola, mas eu fui ruim pra caramba. Então, esse sonho não passou pela minha cabeça muito, assim, porque a gente sabe, né? Eu nunca joguei bola, tive que estudar, né? Sim. Lógico que jogador de futebol também estuda. Mas, assim, você vai conseguindo as coisas na sua vida, você vai sendo abençoado. Então, vou trabalhando, vou estudando, vou melhorando de vida e tal. E existe uma pirâmide que quando você chegar lá em cima, você precisa devolver o que você conseguiu. Não estou dizendo assim, graças a Deus eu consigo pagar minhas contas, ter um escritóriozinho legal, né? Atingir alguns objetivos. E quando eu atingi esse objetivo, eu precisava devolver. Devolver seja para o meu bairro, seja para a cidade, seja para as pessoas que eu consigo atingir. Devolver de alguma forma alguma alegria, ou proporcionar para eles uma alegria que eu consegui, né? Então aí eu procurei aqui um projeto da região, um projeto sério, que a gente vê que realmente é sério, que dá oportunidade. E aí eu conversei com o presidente do projeto lá, o professor Ninho aqui do Relâmpago, e aí a gente montou uma parceria com ele. Eu falei, cara, o que você precisar de documentação, sou advogado, vamos regularizar o projeto, como é que está aqui, para a gente poder buscar investimento, né? Para o projeto crescer mais, ajudar. E essa parceria deu muito certo. A gente tem hoje uns jogadores aí nos clubes, né? Nós estamos com 3 no Palmeiras, 3 no Comercial Tietê, que é o time do jogador César Sampaio, não sei se vocês conhecem. Tem um no Red Bull Bragantino agora, um menino com 13 anos. Então quando a gente atinge assim, uma segurança na vida de ter uma casa própria, de você ter um carrinho e tal, e conseguir pagar suas dívidas, você precisa devolver para alguém. Você precisa fazer alguma bondade para a sua vida ser melhor, entendeu? Para as coisas fluírem melhor para você. Foi aí que eu falei, cara, eu tenho que levar para o Jardim Helena, porque o Jardim Helena me devolveu, cara. Fazer uma gentileza, né? Fazer uma gentileza. Aí o livro aí. Exatamente. Qual a sua relação com o seu time do coração? Você sabe dividir bem? Eu divido, sim. Meu time é um time que vive sofrendo, eu sou santista. Meu time está na zona de rebaixamento. A gente consegue se controlar ali, né? Mas a gente sofre um pouquinho, porque o time quando está ruim assim é difícil, né? Mas, graças a Deus, eu consigo separar ali. Não sei, quando chegar um jogador meu lá no Santos, aí a gente colocar um moleque lá, acho que eu vou estar bem envolvido emocionalmente, mas por enquanto eu estou conseguindo controlar. Então, qual foi a sua maior alegria dentro do esporte? Do esporte. Em 2011, eu fui assistir o jogo do Santos contra o Peñarol, na Libertadores. E eu tive a oportunidade de tirar foto com o Neymar no vestiário. De torcedor, acho que só tinha eu lá. Um amigo me deu um acesso, eu entrei junto com o Léo, jogador. E aí a gente peguei a taça da Libertadores na mão. Nossa, eu tirei foto com o Neymar, com o Paulo Henrique Ganso, lá, todos aqueles jogadores do Santos na época. Pô, aquilo pra mim acho que foi, cara, uma alegria. Meu time campeão da Libertadores, no Pacaembu, eu lá no vestiário tirando foto. Aí eu dormi, vim pra casa feliz, fui dormir de madrugada, cansado, quente. Saí, eu tomei uma cervejinha, eu também sou filho de Deus, né? Aí quando eu acordei, minha mulher falou, tem um monte de gente ligando, o telefone não para. O que aconteceu? Eu falei, foi um jogo. Só que eu tava na Folha de São Paulo, no Estadão, no UOL, porque eles tiraram foto lá dentro com os torcedores comemorando.
E aí tava a minha foto lá. Aí tá até hoje na internet. Então eu fiquei feliz pra caramba e aí a gente, acho que foi assim, no futebol, além de campeão da Libertadores, né? Foi o que eu mais gostei. Referente ao futebol, né? Você falou também da questão dos meninos, né? E tudo mais. Você, hoje, assim, eu tenho muitos alunos que o sonho é ser jogador de futebol. Acho que metade dos meninos querem ser jogador de futebol, né? Qual dica que você dá aí para esses meninos? Porque eu sempre falo para eles, olha, tem que estudar para você conquistar os seus sonhos. Mas além do estudo, uma coisa mais técnica, qual seria assim, uma dica para eles alcançarem esse tão almejado sonho deles aí? Eu acho que como toda profissão, né, tem que ter foco e determinação. Foco e determinação. Porque o que acontece? Muitos garotos acham que é fácil. Eu jogo bola, eu sou bom de bola pra caramba, eu vou lá e chuto e faço gol, aquela coisa toda. Mas não é assim que funciona. Precisa de muita determinação, muita força de vontade, treinar demais, entendeu? Se esforçar naquilo. Se esforçar muito. A gente tem uma cultura de assim, já cheguei, já tá bom, já tô jogando aqui. Mas é muito difícil futebol. Vou dar 2 exemplos para vocês que eu estava comentando no escritório. A seleção feminina de futebol, ela participou do sorteio da Copa do Mundo. E aí na chave do Brasil caiu Panamá, se eu não me engano foi Panamá, Jamaica, Panamá e França e Brasil, os 4. Quando acabou o sorteio, ficou todo mundo feliz. Pô, já ganhamos, aqui já estamos classificados. O Flamengo jogou ontem, teve jogo contra o Olímpia do Paraguai. Então o Olímpia veio no Maracanã, ganhamos de 1-0, está tudo tranquilo. E aí o que aconteceu? A seleção brasileira não foi nem classificada. Ela perdeu na primeira fase. O Flamengo foi para lá para o Paraguai achando que já ia ganhar o jogo. Então assim, essa soberba, essa empáfia de achar que já está tudo ganho, já estou aqui no meio, está tranquilo, é isso que não pode ter. Então aquele moleque que quer chegar, ele tem que treinar todo dia como se fosse o último dia dele. Porque todo dia que você treina e treina bem, é um degrau que você vai alcançar. Futebol é muito difícil. Então você tem lá o Sub-13, depois tem o Sub-15, que é ali que vai cortar. Se você passar do Sub-15, tem a mais difícil, que é a do 17, e aí você chega no Sub-20. Então, para passar essas 4 fases, que é o 13, 15, 17 e o Sub-20, sem ser profissional. Você tem as exceções, tem o Hendrick ali, alguns moleques, o Santos mesmo, acabou de me dar um menino com 18 anos. É muito difícil, então tem que ter foco e determinação. Treinar como fosse o último dia da sua vida, todos os dias. É essa a dica que eu dou. Nunca pensar que já ganhei, já tá legal, já tô aqui. E aí você tem que pegar esses erros dos outros e você trazer para você, não, eu vou treinar todo dia para um dia eu chegar. Não pode subestimar o seu adversário. Não pode subestimar. Dar o seu melhor nos treinos e no jogo. Exatamente. Se fosse uma final de algum campeonato. Isso é qualquer profissão. Um cliente me perguntou, como é que você sente? Como é que foi a sua primeira audiência? A minha primeira audiência vai ser a sua. Porque nenhuma é igual a outra. O juiz não é o mesmo, o promotor não é o mesmo, o cliente não é o mesmo, é tudo novo. Então você tem que estar preparado todo dia para aquilo que você vai fazer. Então, hoje eu vim aqui, eu vim preparado mentalmente para participar do podcast, não sabia como é que era, que pergunta que vocês iam fazer, entendeu? E vocês também, quem é o Adriano? Como é que ele vai chegar aqui? Então esse preparo nosso é todos os dias, principalmente esse preparo mental, né? A força mental, né? Que a gente tem que ter. Né? Eu falei outro dia com o pessoal, a diferença entre o herói e o covarde é o contrário do medo. Se você souber controlar o seu medo, você pode ser um herói. Seja da sua vida, da sua família, né? Então você tem que ter controle. Controle mental é tudo. Mas eu tenho medo de cachorro, como é que fica? Eu também tenho medo de rato. De rato? Eu não posso ter rato porque eu tenho medo. Nossa, se tivesse um rato lá em casa, misericórdia. Rapaz. Mas é assim mesmo. Então controle-se. Controle-se. Fique longe do cachorro. Se você ficar longe do cachorro, você não tem problema. Advocacia, ou na faculdade, uma história assim que você possa contar pra gente. Tem uma história aí que eu acho assim, eu acho que é legal também, né? No primeiro julgamento meu como advogado, e eu era uma justiça militar, estava defendendo um policial militar, 2 policiais militares. E aí eu cheguei, sentei e fiquei olhando para o promotor e tentando lembrar da onde eu conhecia ele, né? Caramba, esse promotor eu conhecia algum, e fiquei ali lembrando. Daí eu fui no banheiro, aquela coisa, eu conheci.
Aí o promotor tinha sido um capitão da PM, que foi meu comandante aqui em São Miguel. Ele trabalhou em São Miguel como capitão, e eu sabia que ele estava estudando, né, para passar no concurso do Ministério Público. E aí eu cheguei no julgamento, quem era o promotor? Era o capitão. E aí eu sentei e fiquei olhando, eu lembrei dele. Aí o julgamento teve uma pausa de 10 minutos para a gente poder se arrumar. E aí a gente conversou ali, ele falou, eu lembro de você de algum lugar. Eu falei, pô, cara, eu tive a satisfação de ser o seu comandado, né? Você foi capitão lá, eu trabalhava no tático naquela época, e você era o meu capitão. Aí, pô, né? A gente se abraçou, trocamos telefone, eu falo com ele de vez em quando. Então, assim, são coisas da vida que são legais, né? Ele virou promotor e eu virei advogado, a gente tinha trabalhado junto na polícia. Eu acho que esse fato aí me marcou, foi um fato bem legal. E outro fato na advocacia também, que me marcou muito, o meu pai, ele nunca teve pai no RG. Ele só tinha o nome da mãe dele no RG, isso é um problema muito grave. Teve uma campanha agora em junho, a pessoa que divulgou foi o padre Júlio Lancelotti, não sei se vocês conhecem, também é meu amigo, ele me ajudou bastante, e aí ele divulgou que muitas pessoas não têm o nome do pai no RG. Isso é uma coisa que preocupa, teve uma campanha para regularizar isso. E aí a gente fez um trabalho de levantamento, meu pai mora na praia, a gente descobriu a família deles, e eu entrei com essa ação judicial de reconhecimento de paternidade. O pai dele já tinha morrido, a mãe também, e a gente conseguiu, através dos irmãos, comprovar quem era o pai dele. E meu pai passou 65, 66 anos da vida dele sem saber quem era o pai. E aí isso sempre ele ficava meio chateado, assim, pô, quem é meu pai? Porque é meio complexo saber o nome da mãe, né? E hoje ele tem no RG dele o nome do pai, e esse processo foi eu que fiz, a gente conseguiu fazer, acho que foi uma coisa emocionante. Quando eu liguei para ele, foi, pai, saiu o exame do DNA e 100% tá dizendo aqui que o senhor é irmão deles, então seu pai a gente sabe quem é hoje. Meu pai chorou e tal. Depois a gente fez um churrasco, meu pai chorou de novo, mas acho que essas duas coisas me marcaram, sabe, na vida, assim. Deve ter sido muito gratificante para você, né? Conseguir essa parceria com seus pais. Foi um negócio diferente. Porque a profissão, quando ela mexe com a família, né? Você olhar assim, eu vou poder ajudar minha família de uma certa forma também. Então, assim, eu descobri que era meu avô. Sim. Meu pai passou a vida inteira falando, eu não tenho pai no documento, eu não tenho pai na habilitação, não tinha pai no RG, não tinha. Então, pô, até eu também, cara, consegui descobrir quem é o pai do meu pai. Então, hoje eu tenho um avô, eu posso falar, ele é meu avô, porque eu também não tinha. Então, é uma coisa que marca a gente, né? Deixa a gente muito... O seu pai, falando só rapidamente aqui, ele te incentivou a ser advogado, ou sua mãe, ou não teve esse... Cara, foi um negócio muito louco. Assim, eu fui policial, né? Trabalhei na PM durante 12 anos. E na PM eu não estava muito habituado a essa coisa do militarismo, né? Eu trabalhei de motoboy, então assim, eu já tinha várias atividades, trabalhei de mecânico de carro, então eu era um cara meio... fazia um monte de coisa, não tinha muita regra na minha vida. Quando eu entrei na polícia, já tinha algumas regras que eu tinha que seguir. Mas moleque novo, sempre trabalhei, a vida era meio dinâmica, então para você se adaptar é meio complexo. Aí um dia eu estava assistindo o jogo do Corinthians, era Corinthians Atlético Mineiro, o Corinthians foi campeão brasileiro, e aí o capitão passou, o tenente passou na época, falou assim, você está assistindo o jogo, não pode, policial? Eu falei, mas é domingo. Eu trabalhava numa viatura que era uma viatura que só fazia ronda nos comércios, era ronda comercial, né? E domingo o comércio tudo fechado em São Miguel. Aí ele viu aquilo e fez um documento dizendo que eu estava assistindo o jogo, eu e meu parceiro, que aquilo estava errado e tal. E na polícia tinha uma pena. Se você fosse apenado, você não podia ir para casa. E aí eu fui apenado por 2 dias, fiquei 2 dias dentro do quartel sem poder ir para casa. E aquilo eu falei, não, acho que isso está errado, isso está errado, eu vou estudar advocacia. Eu não sabia nem que era direito o nome, pra vocês terem uma ideia, né? E aí fui na faculdade ali na Universidade Cruzeiro do Sul, procurei, me informei, fiz a minha inscrição, comecei em 2001. Isso aconteceu tudo em 99, 2000. Aí em 2000, eu fiquei indignado com aquilo, né? Mas era uma regra, depois você vai se adaptando às regras, né? Que eu vinha dessa juventude, podia fazer tudo, naquela época a gente não andava de capacete. Se você pegar aí na
década de 80, 90, você ia viajar, pegava Dutra aí, não tinha tanta regra, né? Depois a gente, quando eu entrei no militarismo, eu entendi que algumas coisas, né, que nem eu tô falando pra vocês, né? Algumas coisas a gente tem que mudar a postura e tal, aquela coisa. E aí eu falei, não, vou estudar para me defender. Aí a ideia era me defender. Mas você vai gostando, aí hoje a gente acaba... Sim, verdade. Deixa eu ver se eu entendi um negocinho aqui. Você virou advogado, suplente de vereador e empresário jogador de futebol por causa do Corinthians? Não. Por causa do jogo do Corinthians. O Corinthians é o melhor time, vamos combinar, né? Ele mexe no coração de todo mundo. Até de quem não torce. Eu queria me defender. Por causa de Eu 90 sempre aprendi a minutos, me hein? defender. Por causa de 90 minutos virou suplente de vereador. É isso. Vamos entrar agora num ramo mais assim, intimista, pessoal, tá bom? Vamos fazer umas perguntas aí. A lição mais valiosa que você aprendeu na vida? Qual a lição? Cara, eu vou falar pra você, a lição mais valiosa que eu aprendi na minha vida foi sofrer. Essa foi uma lição que eu tive. Sofrer com decepção de amizade, com algumas decepções que eu tive na minha vida, eu aprendi muito. A gente confia muito nas pessoas. Você entrega para ela tudo aquilo que você imaginava, que você faria. Mas cada pessoa tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito, né? Eu acho que essas experiências de sofrimento me fez ficar mais cascudo, mais homem, entendeu? Enxergar as coisas de um outro jeito e não depositar no outro a esperança que é minha. Esse é um erro que a gente tem. De repente, você tem um relacionamento com uma pessoa, você casa e tal, mas depositar nela toda a esperança que é sua, não é dela. Talvez você tenha um amigo e você deposita nele toda a esperança, tudo, você vai contando toda a sua vida para ele, achando que é uma coisa, mas às vezes é outra. Então, as decepções que eu tive na minha vida, vou fazer 50 anos agora, né, esse mês, foi passar por esses momentos de estresse, sabe? Estresse emocional, de acreditar nas pessoas, de repente tem uma traição. Eu acho que assim, essas experiências fez eu crescer muito, aprender muito. A gente vê na vida que quanto mais fácil é para você conquistar as coisas, mais você deixa para lá. Então, quanto mais difícil, quanto mais você apanhar, mais valor você dá. Porque você passou por uma situação de altos e baixos para você chegar. Aquele que chega mais rápido, ele não dá muito valor, ele não entende o sofrimento, porque tudo é mais fácil. Então, eu acho que isso, eu valorizo muito isso. Essa parte da minha vida muito sofrida, cara, eu acho que foi o que mais me ajudou a crescer e chegar onde eu tô. Porque assim, a filosofia explica isso, né? O que é felicidade, né? Alegria. É um segundo que você quer que permaneça. É um milésimo, É um momento, é um beijo que você dá numa pessoa, é uma palavra que a pessoa vai te falar, é uma entrevista que você quer que dure pra eternidade. Só que ela vai ficar só naquele minuto. E você quer que aquilo dure mais, mas não dura. Então, sua vida toda. Entendeu? Mas é difícil isso acontecer. Só que os momentos do dia a dia é que vão fazer você oscilar. Então você pega uma felicidade que é 1 minuto e você tem 24 horas para sobreviver. Então os momentos de pancada, você vai ficar mais forte. É por isso que você aprende mais apanhando do que você ficando alegre. Você tem que controlar a sua emoção para você nunca assinar um documento com um advogado. Não assina documento emotivo. Não dê resposta quando você está emotivo, porque a emoção vai tomar conta, entendeu? Da sua razão. Então, por isso que você tem que ter equilíbrio. E só apanhando você consegue equilibrar. Isso aí faz essa parte da filosofia, né? Que quando você está muito bravo, muito triste, você não pode falar uma coisa porque não é você que está pensando, é sua emoção que está falando. Por você. Tem que ter equilíbrio, na vida de equilíbrio. Então a alegria seria como, assim, partindo desse princípio, a alegria seria uma recompensa para aquele momento de dor que você venceu. Isso aí? A alegria é um momento que você não quer que termine. Qualquer local que você estiver, conversando com uma pessoa na rua que você parou e conversou, uma pessoa que te dá um beijo, que te dá um abraço, que te dá um afeto, esse é um momento de alegria. Por isso que a alegria é pequena. Uma vez eu fui num casamento e me chamaram para dar uma palavra lá para os noivos. A gente estava tendo um papo. Eu peguei 2 sacolas e peguei uma pequenininha. A sacola do amor é pequena, mas a sacola do problema é grande. Você vai ter boleto para pagar,
você vai ter aluguel, você vai ter conta, você vai ter carro, vai ter desgosto com a pessoa, porque você coloca uma esperança que talvez, vou jogar uma bola, não vai. Aí já vem numa confusão, você entende? Então assim, os relacionamentos, eles são pautados por equilíbrio. E a alegria, são poucas alegrias dentro de 24 horas, então aproveite ela, porque ela dura pouco. Você já teve algum momento que, quando você estava com uma pessoa assim, não queria que acabasse, que continuasse daquele jeito para sempre? Já. Já sim. Essa é a felicidade. E você? Várias. Quando meu filho nasceu, quando eu recebi uma ligação do fora, eu tenho um filho adotivo, gêmeos. Então quando o fórum me ligou, falou assim, você pode ir lá buscar as crianças. Gêmeos adotivos? Então assim, porra cara, até chora. Imagina o fórum te ligar, falou, saiu o documento, pode ir lá buscar. Eu tava esperando aquilo acontecer, mas não era assim, tipo, 2 horas da tarde, a mulher do fórum me ligou, o documento tá pronto, pode ir buscar. Porra, aquilo marcou minha vida. Mais do que o nascimento do meu filho. Numa proporção. Porque, peguei o documento, cheguei lá. Negócio muito louco, cara. 2 crianças de Aí cheguei em casa, não tinha berço, não tinha nada. Foi tudo. Então são coisas que marcaram a minha vida também, isso aí, né? Aquele momento que... É uma parte mais pessoal, já não é profissional, né? Aquele momento que você foi buscar ela também deve ter sido um dos momentos mais felizes da vida dela, né? Um desses segundos. Tipo, muito louco. E depois tem uma coisa também pra ele. Hoje eles têm 16 anos, meus filhos vão fazer 17. Quando eles tinham 13, eu iniciei uma busca para descobrir se eles tinham irmãos, família. E eu consegui encontrar, eles tinham 2 irmãs e eles têm 2 sobrinhos. E aí eu fiz a festa de 15 anos dele, eles não sabiam, consegui reunir todos juntos. Infelizmente a mãe deles faleceu, mas hoje todos convivem junto. Então os 2 meus filhos, mais as 2 meninas, que elas foram adotadas por 2 famílias diferentes. Então hoje hoje praticamente está todo mundo junto. Já estão falando que eu sou vô, né? Porque uma das meninas tem filho. Então, mas eu fiz essa busca que depois de 2 anos de muita luta eu consegui encontrar. Aí a gente hoje conseguiu reunir a família também, tá bem legal. Então, Adriano, falando sobre esse ramo da profissão, gostaria de saber onde você cresceu. Afetou quem você é hoje, o que você se tornou? Acho que sim. Acho que que nem eu falei, relacionamento, né? Eu acho que ter sido criado no Jardim Helena aqui, estudado nas escolas que eu estudei, ter relacionamento com as pessoas que eu tive, ter um pai, meu pai sempre foi muito duro, né? Que antigamente o Jardim Helena era muito complexo, muita violência tinha antigamente, né? Eu vi um amigo meu ser assassinado na rua da minha casa, praticamente em frente. Eu fui ver um amigo meu que foi morto aqui no Pantanal, onde hoje é aquele parque do Helena ali hoje. Um amigo meu mataram e largaram ele lá. Então, assim, muita violência naquela época, porque meu pai sempre foi muito rígido, ele pegou muito no pé da gente. Com 11 anos ele arrumou um emprego para mim fazer banco de bicicleta, depois ele me arrumou um emprego para fazer vassoura, ele não deixava a gente ficar na rua ali, sempre arrumava alguma coisa para fazer, né? Minha avó fazia guarda-chuva, eu ajudava minha avó. Quando você não tem muita atividade, sua cabeça fica vazia, então você fica mais na rua, meu pai sempre arrumava uma coisinha para a gente poder estar ocupando a mente. Eu acho que isso me ajudou muito. E o serviço também da polícia me ajudou, né, a ter uma cabeça diferente ali. Eu falo que a parte que eu me tornei mais homem foi quando eu estava na polícia. Que eu saio ali dos meus 22, 23 anos e entro na PM, fico 12 e saio. Então a minha personalidade foi criada entre os 20 e os 30 anos ali, onde eu estava num regime duro de seguir ali o que é certo e o que é errado. É que nem aquele ditado que fala, né, que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Não, mas você falava isso mesmo. Que quando você não tem algo claro na mente, tudo ao seu exterior pode te afetar de algum jeito, né? Sim, verdade.
quando eu era mais novo, minha mãe sempre colocava para fazer curso, essas coisas assim, informática, né? Isso era lá no interior de Minas, para você ver como que a mente é a mesma, né? Parece, né, dos pais. Essa preocupação de ter essa ocupação na cabeça do filho para que não aconteça esse tipo de coisa, igual você está dizendo aí, né? Então, Adriano, infelizmente está chegando ao fim, né? E a gente sempre faz um bate-bola com o convidado. A gente fala uma palavra e o convidado ele devolve essa palavra pra gente, tá? Podemos começar então? Vamos lá, Vamos ver. Então tá, uma cor. Azul. Por que o azul? Porque eu gosto de me dar sorte. De dar sorte. Minha camisa tá azul, você reparou? É a segunda pessoa que fala azul, né? A Juscelene, nossa diretora, no podcast passado, também falou azul. Falou. Mas ela já falou a parte mais do mar, do céu. Eu gosto de azul me dá sorte. Inclusive, o céu é azul por causa do mar. Não. Uma saudade. Minha avó. Um time favorito. O Santos, né? O Santos, ele falou. Eu achei que ele falou Corinthians. Verdade, por causa dos 50 minutos, né? Um desejo de criança. Cara, um desejo de criança. Ó, quando eu era criança, eu queria muito. Sabe um desejo que eu não consegui, né? Eu achava que quando chegasse, que eu tivesse velho, eu ia andar naqueles carros voadores, sabe? Meu pai tinha Brasília, meu pai teve. Eu falei, nossa pai, quando eu tiver 50 anos da sua idade assim, né, 2000, a gente sabe que 2000 ia mudar o planeta, né? Aquele negócio do milênio, todo carro voador, tudo. Meu sonho era ter um carro voador. O sonho de criança, né? Você sabe, criança pode pensar qualquer coisa, né, cara? Criança pensa. Vai estar próximo, né? Tá nada. Só quem vai andar em carro voador, quem mora em Dubai. Não, No shake. olha o tanto que mudou em 30 anos, né? Como você falou, vai que bastante, né? vai que acontece já tem uns planos aí. É evolução, ainda vai começar a fazer agora aqui no Brasil, carro de boa, né? É isso. Você fala carro, mas não é carro, como se fosse aquele drone, né? Quase igual um drone, né? Não, ele é fechado mesmo. Se colocar 4 rodas, vira carro. Não, é hélice, é igual um drone, sabe aquele drone? Você vai começar a fabricar, falar carro, não é carro. E Adriano por Adriano? Cara, o Adriano acho que é um batalhador, né? Um cara alegre, que está aí nesse mundo aí, tentando fazer a diferença, dentro do que ele consegue, né? Dentro do que ele tem de possibilidade. Acho que é isso. Dentro do que ele pode, do que ele consegue. Alto, careca, de óculos, tá aí sorrindo e tentando fazer uma diferença aí, de alguma forma. É Né? importante, né? Buscar essa diferença. Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito a participação de todos vocês, né? Aí com a gente. Pedir para que vocês compartilhem, curtam o vídeo, né, Matheus? Com certeza. Segue, mande para algum amigo que se você gostou, que você sabe que ele vai gostar também. Exatamente. E que quinta-feira que vem a gente tem um encontro marcado aqui no EcoCast. Contamos com a sua presença. Tchau!